Olá, nós vamos falar de adição e subtração entre frações. Uma fração tem dois termos, o numerador e o denominador. O numerador indica quantas partes foi considerada do inteiro e o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. Nós temos o exemplo 5/8 somado com 2/8. Então, na adição e na subtração entre frações, ela só pode acontecer quando os denominadores são iguais. E no exemplo que nós temos, denominador 8, denominador 8, nesse caso conserva o denominador e soma os valores do numerador. 5 mais 2, 7, e temos como resultado 7/8. 7/8. No segundo exemplo, 7/5 menos 4/5. Denominadores iguais a 5, conserva o denominador 5 e subtrai os valores 7 menos 4, 3. 3/5. No exemplo 3, nós temos 3/4 somado com 1/5. Observe que os denominadores são diferentes. Então, para efetuar essa adição, eu preciso reduzir as frações ao mesmo denominador para acontecer a adição e a subtração entre frações. Como o denominador é 4, o denominador 5, 4 vezes 5, 20, e 5 vezes 4, 20, então eu multiplico a primeira fração pelo denominador da segunda, todos os termos da fração, o numerador vezes 5, o denominador vezes 5, e a segunda fração eu multiplico pelo denominador da primeira fração. Então, o numerador vezes 4, o denominador vezes 4, e assim eu encontro a fração equivalente a cada uma delas. 3 vezes 5, 15, e 4 vezes 5, 20. 15 20avos somado à fração 1 vezes 4, 4, e 5 vezes 4, 20, somado a 4 20avos. Repete o denominador e soma os valores do numerador. 15 mais 4, 19. Encontramos o resultado 19 20avos. No nosso exemplo, nós temos a fração 3/4, 5/6 e 1/2. Denominadores diferentes. Então, para isso, a gente precisa lembrar de múltiplos. Múltiplos é o resultado daquela tabuada, da tabuada de multiplicar, multiplicado 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, é o resultado da tabuada de 6, da tabuada de 2. Mas é o mínimo múltiplo comum entre os números 4, 6 e 2. Diferente de 0. Então, se diz que é diferente de 0, então eu já vou excluir do meu conjunto aqui o número 0. E o que a gente observa que apareceu de comum? Apareceu 12 e 24, múltiplos de 4, 12 e 24, múltiplos de 6, e também apareceu 12 e 24, múltiplos de 2. Então, 12, 12, 12, 24, apareceu 24, mas é mínimo múltiplo comum, é o menor diferente de 0, então o MMC entre 4, 6 e 2 é 12. Aqui ele passa a ser o denominador comum entre as frações procurada. Denominador 2, 12, denominador 12, e no resultado também denominador 12. Para encontrar a fração equivalente, esse denominador 12, vou dividir pelo denominador da fração inicial. 12 dividido por 4 dá 3. Esse resultado 3 multiplicado pelo numerador da primeira fração. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, tá? 2. Esse resultado multiplicado pelo numerador da segunda fração. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 2, vou dividir por 2, dá 6. 6 vezes o numerador, 6 vezes 1, 6. Então, encontramos as frações equivalentes com o mesmo denominador. Conserva o denominador e resolve
todas as operações entre os numeradores. 9 mais 10, 19, menos 6, 13. E temos como resultado 13, 12 avos. Estuda, gente.